Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje eu venho especialmente falar para você, estudante do estado de Pernambuco, do ensino religioso e os professores também. Então, um abraço a todos vocês. Vamos hoje ter mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida, dando destaque aos livros, os livros de suas tradições. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver o confucionismo. É isso aí. Vamos conhecer um pouco mais sobre o confucionismo, sua origem, o que é, certo? Então, conhecer pela pluralidade, pelo respeito, pela democracia a todas as tradições religiosas. E vamos em frente. Trago para vocês um pouco do conceito básico do que é o confucionismo. Na tela, podemos ver, é uma corrente filosófica e ética baseada nos ensinamentos de Kung Fu Tzu, o Confúcio. Até o início do século XX, por mais de 2000 anos, foi a principal doutrina da China. Nesse ponto aqui, olhem só as palavras-chave: filosófica, ética, o fundador Kung Fu Tzu, o Confúcio, e foi a principal doutrina da China. Então, são pontos importantes para conhecer. Vamos adiante, ainda mais. Vamos lá. Os 5 livros clássicos do confucionismo são, traduzindo, vamos lá: Livro das Mudanças, Livros das Canções, Livro dos Ritos, Livro da História, Crônica da Primavera e Outono. Acredita-se que a última obra foi escrita pelo próprio Confúcio, grande filósofo e pedagogo chinês. Então aí nós temos, certo? Mais uma vez, por favor, o nome, olha aí, dos livros clássicos do confucionismo, lembrando que nós destacamos o que no início: ética e filosófica, essa corrente. Então é importante conhecer. Veja só como é importante conhecer a tradição religiosa dos outros e a nossa também. Vamos em frente. Trago para vocês, certo? Olha aí a imagem de uma estátua de Confúcio. Então, confucionismo. Então, já sabem, quando ouvirem falar de confucionismo, lembra a China, questão ética, filosófica, certo? Os livros clássicos são pontos importantes desta tradição que é uma corrente filosófica e ética. E vamos adiante. Olhem só, mais questões importantes. Vale destacar que o senso de humanidade é o principal alicerce do confucionismo. Acredita-se que todos os seres humanos são bondosos. Portanto, enquanto doutrina, o confucionismo irá pregar que é necessário se conciliar o temperamento humano com as posições políticas e sociais. Destaco nesse ponto que nós acabamos de falar, o que? O senso de humanidade que está presente no alicerce dessa questão filosófica e ética. Eles acreditam que os seres humanos são bondosos, portanto, o confucionismo prega a conciliação e o temperamento com as posições políticas e sociais. Olha aí a questão da humanidade que está presente dentro do confucionismo. E vamos adiante. Mais questões importantes. Acompanhem comigo. O fundamento não é definido como uma religião, uma vez que sua essência está no entendimento das condutas morais e da ordem social. Portanto, não se encaixa nas ideologias religiosas, geralmente pregadas pelo Ocidente ou no Ocidente. Além disso, no confucionismo não há igrejas, templos ou qualquer organização em formato de clérigo, quer dizer, líderes. Também não existe a concepção de um Deus todo-poderoso e onipotente, assim como a ideia de vida após morte. Então, quando falamos de confucionismo, o que é que nós temos aqui? Nós já vimos a questão filosófica e ética.
Olha aí o senso de humanidade, como nós já vimos. Estão vendo aí as peculiaridades do confucionismo e vamos caminhando. Aqui eu tenho os Anacletos. O que é isso? Conhecidos também pelo nome de Diálogos de Confúcio. Olhem aí, os Anacletos de Confúcio formam o livro de doutrinas de maior importância para o confucionismo. É sistema filosófico chinês, como nós já vimos, que foi criado por Confúcio. Então, olha aí, Diálogos de Confúcio ou os Anacletos de Confúcio. Lembrando sempre e repetindo a humanidade e a questão ética na base, no alicerce. E vamos caminhando. Quem foi Confúcio? Na tela nós temos algumas informações. Vamos lá. Confúcio, nascido entre 552 a.C. e 489 a.C. Foi um pensador e filósofo chinês do período das primaveras e outonos. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a serenidade. Então vamos ver aqui, vamos destacar. Veja que ele nasceu em 552 e 489 a.C., chinês. Ele sublinhava o quê? A moralidade, tanto pessoal quanto governamental. E as palavras-chave aqui nós temos as relações sociais, a justiça e a sinceridade, a serenidade também. Então, são pontos importantes da doutrina de Confúcio. Então, todas as vezes em que vocês escutarem sobre Confúcio, lembrar justamente a questão social, justiça, seriedade, serenidade, os anacletos, os diálogos. Então, são pontos importantes que distinguem essa tradição de outras tradições religiosas. E vamos adiante. Aqui eu trago uma outra representação de Confúcio. Olhem na tela, uma outra representação. Então, lembrando sempre que nós, nesta série, e o nosso componente ensino religioso, buscamos isso, o respeito, o diálogo a todas as tradições religiosas e também as filosofias de vida. Vamos lá. Trago mais questões importantes. Acompanhem comigo. Por nenhum texto ser comprovadamente de autoria de Confúcio, nós vimos que acredita-se e as ideias mais comumente atribuídas a ele terem sido redigidas durante o período entre a sua morte e a fundação do primeiro império chinês, muitos acadêmicos são muito cautelosos em atribuir certos pensamentos específicos ao próprio Confúcio, uma vez que nós vimos que não há textos que possa se dizer foi realmente de Confúcio, acredita-se, então a cautela, mas nós temos aqui o pensamento dele que foi redigido, então é importante conhecer e trago mais para vocês. Vamos lá aqui, ainda mais sobre os Anacletos, nós temos os ensinamentos, podem ser encontrados na obra, como nós já vimos, Anacletos de Confúcio. É uma coleção de aforismos, pensamentos, ideias, que foi compilada muitos anos após a sua morte. Por cerca de 2000 anos, pensou-se ter sido Confúcio o autor ou o editor de todos os 5 clássicos, como o clássico dos ritos e os anais da primavera e o outono, ele como autor. Então prestem bem atenção nesses pontos específicos, os Anacletos de Confúcio, os aforismos, os pensamentos. E trago mais, olhem aí uma outra representação de quem seria Confúcio. Então vejam só, justamente nós estamos observando o quê? Aquelas palavras-chave que nós já vimos, a serenidade, o senso de justiça pessoal, governamental, os aforismos, certo? É uma tradição ética, filosófica, o comportamento, tanto pessoal quanto do governo, uma questão social, a ética e a moral. Vamos lá aqui. Na tela, trago mais ainda. A sua ideologia de organização da sociedade
procurava recuperar os valores antigos perdidos pelos homens de sua época. Isso é importante. Então, veja só, a ideologia organizar valores que ele achava perdido pelas mudanças. Então, valores perdidos pelos homens de sua época. Aí está boa parte da ideologia de Confúcio. E trago mais, na tela nós temos, no entanto, em sua busca pelo tal, preste bem atenção, ele usava uma abordagem diferente da noção de despreendimento proposta pelos taoístas. A sua teoria de Confúcio baseava-se no critério mais realístico, onde a prática do comportamento ritual daria possibilidade real aos praticantes da sua doutrina viverem em harmonia. Então, justamente é o quê? É viver a doutrina, viver a teoria para buscar viver em harmonia com o plano certo, com o cosmos, na verdade. Viver em harmonia. Gravem bem. Traga aqui o que é o Tao. Olhem só na tela. É o caráter chinês para o caminho dentro do contexto da filosofia tradicional e religiosa chinesa. Tao é o conhecimento intuitivo da vida, que não pode ser apreendido completamente, tão somente como um conceito, mas pode ser conhecido, no entanto, através da experiência de vida real, da cotidiana, vida cotidiana. A ontologia do Tao difere-se da convencional do Ocidente, na medida em que ela se baseia numa prática ativa, holística, universal, da ordem natural, da natureza, com o seu despertar universal, em vez de despertar o estático, atomístico. Então, é a ordem, é viver em harmonia, veja, viver com o cosmos. Então, essa é a busca, é o caminho da harmonia, o caminho do equilíbrio, tanto pessoal quanto social. E aqui trago para vocês, olha aí, um ideograma, né, do tal, esta busca. Então, é importante, veja só, mais uma vez, frisamos o conhecimento, como aqui no nosso componente, em especial nesta série, nós trabalhamos diversos livros, símbolos, ritos de tradições religiosas e filosofias de vida diferente. Vamos ver aqui. O Tao não é apenas um caminho físico e espiritual, é identificado como o absoluto, que por sua divisão gerou os opostos complementares, o Yin, o Yang, a partir dos quais todas as 10.000 coisas ou todas as coisas que existem no universo foram criadas. O Tao é o princípio fundamental do taoísmo, filosófico e religioso. Então, ele é um caminho, certo? É o absoluto. Então, conhecer esses pontos e vamos caminhando. Mas, aqui na tela, nós temos um ponto importante. A obra é um dos poucos registros confiáveis sobre o conhecimento de Confúcio e é composta por diversos aforismos, aquela que nós vimos, certo? Pensador chinês deixou como legado aos seus discípulos e seguidores. Pode dizer que os Anacletos de Confúcio, os diálogos de Confúcio, foram lidos no Oriente na mesma intensidade que a Bíblia para os cristãos no Ocidente. Então, os Anacletos de Confúcio, certo? É uma obra, certo? Grandiosa, que no Oriente foi muito divulgada. Então, é importante conhecer. Vamos ver aqui mais questões. Para entender a importância dos Anacletos, dos diálogos, do texto, é necessário saber sobre a vida e a obra do autor, que passou sua vida na China e influenciou de forma marcante a cultura chinesa, enfatizando os aspectos educacionais e morais relacionados à vida do homem. Apesar de ter sido um pensador influente, Confúcio não deixou escrito ou registrado. Eu gostaria de destacar para vocês que até agora nós estamos vendo o quê? É um pensamento, é uma tradição lá do Oriente. Que tal conhecer mais um pouco sobre a questão do Oriente, pesquisar mais um pouco sobre o confucionismo, certo? É importante lembrar disso, é importante pesquisar.
Na tela trago mais informações. Os anacletos são uma forma de recuperar alguns de seus aforismos, todos com difícil interpretação. Isso se deve à linguagem chinesa simbólica, certo? Em que foram escritos e que, com o passar dos anos, acabaram tendo seus significados alterados devido à grande quantidade de traduções, os ideogramas, né? Os símbolos chineses. De acordo com algumas fontes históricas, existe menção aos Anacletos de Confúcio, certo? Muito antigas. Desta forma é comprovada a existência dos aforismos, mesmo antes da dinastia Han. Eu gostaria de lembrar que o peso que é, a força que é, seria melhor essa palavra, a relação, certo, dos Anacletos, do pensamento de Confúcio, para justamente para a China, para o pensamento oriental. Então, onde há lá um relato sobre a ampliação da obra. Então, veja só a questão do conhecimento oriental. E aqui nós temos o seguinte, certo? Conhecer mais. Olha, o taoísmo, que é a relação com o Tao, também é chamado de daonismo, tem origem com as antigas crenças panteístas e crenças xamânicas. Que tal vocês, estudantes, pesquisarem um pouco sobre o que é o panteísmo? O que são crenças xamânicas, certo? Desenvolvida a partir da filosofia oriental, conhecida como Tao. A religião foi criada na China a partir dos ensinamentos, certo, de Lao Tse. A religião é politeísta, o taoísmo, mas lembrar essa relação com o Oriente. E aqui, de acordo com essa crença, a sabedoria do Tao é a única fonte do universo e deve ser o caminho natural dos acontecimentos da vida que todos devem seguir. Assim, os adeptos também do taoísmo seguem a busca pelo Tao, que significa o caminho e a representação da força no universo. Veja a questão da China, veja o pensamento oriental, o confucionismo, a busca, o Tao, o caminho, certo? Então, são questões importantes. Olha aqui para vocês, já fechando já a nossa aula, olha o símbolo aí, o yin e yang, olha só o equilíbrio universal. Então, fechando aqui, resumindo, aliás, nossa aula, nós vimos o que? China, Confúcio, Anacletos, certo? O caminho, a busca, a sabedoria, a filosofia, a ética, certo? A grande quantidade de questões que, não é, que ela marca a questão na China. Então, é importante saber, é importante conhecer essa questão de hoje. Nós encerramos aqui com a filosofia e com a ética do confucionismo, essa questão do equilíbrio. Então, vamos lá. Um forte abraço a todos vocês e pesquisem mais um pouco sobre o confucionismo e o seu fundador.